A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa live. O tema de hoje é vencendo obstáculos e perseverança, porque para vencer obstáculos precisamos aprender a perseverar. Para nossa meditação, vamos juntos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9 do livro de Josué. Vencendo obstáculos com perseverança é o tema dessa live. E em Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, nós iremos meditar juntos na palavra do Senhor. A palavra de Deus em Josué, capítulo 1, nos fala acerca dos obstáculos que o servo de Deus Josué teve que enfrentar, ele juntamente com o povo de Israel. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Vamos meditar na palavra do Senhor, desde o versículo 1. Versículo 1 de Josué, capítulo 1. A palavra de Deus fala acerca de quando Deus falou com Josué que Moisés havia morrido, e Deus disse a Josué que havia chegado a hora, o momento dele assumir a liderança do povo de Israel. Havia chegado o momento de Josué cumprir com a sua missão. Josué tinha à sua frente uma grande missão. Era uma grande, podemos dizer, tarefa que Deus o havia encarregado de realizar. Era uma grande missão que Josué teria que realizar, porque Josué estava acostumado a auxiliar Moisés, mas ele não estava acostumado a liderar. Mas havia chegado a hora, havia chegado o momento para Josué cumprir com a missão que Deus havia lhe entregado, porque Deus já havia dito a Moisés para que ele colocasse as mãos sobre Josué e o abençoasse, porque era ele o escolhido por Deus para liderar o povo após a morte de Moisés. Josué foi escolhido entre todos em Israel para ser líder do povo, para conduzir o povo à terra prometida. Josué, ele era temente a Deus. Josué tinha visão espiritual. Ele estava acostumado, estando ao lado de Moisés, a ouvir o que Moisés falava acerca do que Deus ordenava, e ele tinha muitas vezes visto Moisés falar ao povo acerca de cumprirem com a lei, obedecendo a lei de Deus e para andarem na presença de Deus. E Josué, ele tinha visto sinais e ele tinha crido. Josué era diferente dos demais do povo de Israel. Enquanto o povo muitas vezes
o povo murmurava, era um povo de dura cerviz, mesmo vendo as maravilhas operadas por Deus, eles murmuravam, se rebelavam. Josué permanecia fiel. Josué, ele foi escolhido por Deus, porque Deus, ele sabia que Josué iria cumprir com a missão que ele iria lhe confiar, da mesma forma que Moisés havia cumprido com sua missão. Ele sabia que poderia entregar essa tarefa a Josué e que ele estaria disposto a cumprir, e muito mais do que isso, estaria disposto em primeiro lugar a obedecer a Deus, a andar na presença de Deus, nas leis, cumprir com os estatutos do Senhor. Deus sabia quem ele estava escolhendo. Deus sabia que Josué estaria à sua disposição e iria obedecê-lo. O Senhor, ele sabia que Josué seria obediente porque ele era temente, ele tinha em seu coração o temor de Deus. Deus sabia que poderia confiar a ele aquela missão de conduzir o povo à terra prometida, e Josué iria cumprir com fidelidade. Diferente de outros do povo, que o Senhor sabia que não poderia confiar a outro, mas sim ele iria dar aquela missão a Josué. E a palavra de Deus diz que Josué, diante daquela grande responsabilidade que Deus estava lhe entregando, lhe confiando, o povo não aceitando no início, porque todos falavam acerca de Moisés, queriam que Moisés estivesse ali para conduzi-los à terra prometida. Mas Deus já havia dito que Moisés não entraria na terra prometida. E Moisés, ele morreu antes de entrar na terra, antes de conquistarem a terra. Mas Deus já havia dito a Moisés para impor as mãos sobre Josué, para que o Espírito do Senhor estivesse sobre Josué, porque ele havia sido escolhido por Deus para cumprir com a missão, com a grande tarefa de conduzir o povo de Israel à terra prometida. Por isso falamos acerca da perseverança para vencermos todos os obstáculos. A única forma de vencermos os obstáculos é através da perseverança. É confiando, crendo e também sendo temente a Deus. Josué, ele tinha o temor a Deus. O temor a Deus estava em seu coração e ele era fiel andando nas leis de Deus, na sua presença, o obedecendo. Ele sabia que não seria fácil aquela tarefa, cumprir com aquela missão que Deus estava lhe confiando, mas ele tinha fé para cumprir e também perseverança. A perseverança fez com que ele vencesse o obstáculo de não ser aceito pelo povo de Israel para conduzi-los à terra prometida. Deus havia escolhido Josué. Ainda que o povo não o estivesse aceitando, Deus o havia escolhido. E quando Deus escolhe, ninguém pode mudar aquilo que Deus determina. Josué estava preocupado. Era uma tarefa difícil, devido ao povo ser um povo de dura cerviz. Mas ele estava confiando
que Deus seria com ele e lhe daria vitória. Chegou então o momento de Josué cumprir com a missão que Deus havia lhe confiado. Ele teria que se colocar à disposição de Deus para cumprir com aquela missão, mesmo não sendo aceito pelo povo. Mas ele estava ali diante de Deus, na presença de Deus, disposto a cumprir, porque Deus o havia chamado e havia lhe confiado uma grande missão. A palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa foi a mensagem, a palavra da parte de Deus a Josué. Havia chegado o momento. Josué, ele teria que, no nome do Senhor, enfrentar os obstáculos que estariam diante dele. Seriam muitos obstáculos que ele teria que enfrentar, mas ele não estava sozinho. Eram muitos obstáculos, mas Josué não estava só. Ele somente tinha que ter bom ânimo, confiar no Senhor, perseverar e não se desviar da lei do Senhor, do livro da lei, mas meditar nele dia e noite. Porque quando meditamos na palavra de Deus, a cada dia nós aprendemos mais acerca de Deus e entendemos mais o que Deus quer de nós. E meditando nos faz nos tornarmos obedientes. Meditando nós nos lembramos a cada dia que temos que obedecer a Deus. Mas quando o homem, quando o ser humano deixa de meditar na palavra de Deus, ele se esquece que, em primeiro lugar, tem que estar a obediência. Em primeiro lugar, acima de tudo, precisamos obedecer a Deus se queremos ser abençoados, se queremos ter
os dias na terra prolongados, temos que obedecer ao Senhor, andarmos em suas leis. E Josué estava ali disposto a liderar aquele povo e levá-los, conduzi-los à terra prometida. E Josué, ele tinha a fé, a certeza de que ele, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Deus, ele conduziria, no nome de Deus, o povo à terra prometida. Ele sabia que teriam muitos obstáculos. Ele teria que enfrentar muitos obstáculos até chegar à terra prometida por Deus ao seu povo. Mas Josué, ele era perseverante. Ele teve perseverança. E através da perseverança, nós vencemos obstáculos. Josué, ele era um guerreiro. E para vencer obstáculos, ele precisou primeiro superar o medo de liderar aquele povo que não o aceitava. Superar o medo de prosseguir. Porque o medo é o principal e o maior obstáculo que o ser humano enfrenta. E Josué, ele teve fé para crer, confiar que Deus estava com ele e que lhe concederia vitória. E Deus, ele deu 2 ordens a Josué. Primeiro, ele disse para que ele não temesse. E a segunda ordem foi para que fosse corajoso. Josué, ele conseguiu enfrentar todos os obstáculos que se colocaram em seu caminho, porque Deus, como havia prometido, ele foi com ele. Deus, em todas as guerras, pelejas, ele esteve à frente de Josué e do povo. Mas por que isso aconteceu? Porque Josué cumpriu com o que Deus ordenou, andando, meditando na palavra do Senhor dia e noite, nas leis de Deus dia e noite, e cumprindo, obedecendo. E Deus havia dito que nenhum dos inimigos, de seus inimigos, iriam subsistir diante do seu caminho. Nenhum inimigo iria prevalecer diante do caminho do seu servo Josué. E Deus está nos dando essa mensagem para meditarmos nesta noite. É que no nome do Senhor nós também podemos vencer todos os obstáculos com perseverança. A única forma de vencer os obstáculos é perseverar. Crer, confiar no Senhor e ter perseverança. E venceremos grandes obstáculos. Quais obstáculos você que está acompanhando essa live tem enfrentado? Problemas no seu lar, na sua família, no trabalho, ou outros problemas? Em Josué, capítulo 3, do versículo 5 ao 17, haviam barreiras naturais que Josué e o povo teriam que vencer. Porque quando estavam entrando para entrar na terra prometida, Josué e o povo, eles tiveram que enfrentar o primeiro obstáculo natural. Era o Rio Jordão. Estava cheio, o rio estava cheio, e eles tinham que vencer aquela barreira. E eles venceram, porque Deus parou as águas. Deus os fez vencer. Mas para vencer esse obstáculo,
eles primeiro se santificaram e foram obedientes à voz de Deus. Obstáculos são barreiras que temos que enfrentar dia após dia. Barreiras que precisamos enfrentar para obtermos vitória. A outra barreira, a barreira humana, depois de terem passado o Rio Jordão, encontraram pela frente uma barreira ainda maior. Era a cidade de Jericó, com as suas altas e potentes muralhas. Uma cidade cercada por muralhas. Era um grande desafio, maior do que o primeiro. Aquelas muralhas que foram construídas era para protegia, cercava a cidade de Jericó, os protegendo dos seus inimigos. O homem jamais poderia derrubar as muralhas, vencer as barreiras que eram as muralhas. Eles não poderiam por eles próprios vencerem. Mas Deus estava com eles, o mesmo Deus que havia feito a promessa de que o seu povo herdaria a terra. Para herdar a terra, uma das barreiras também a vencer, a transpor, era Jericó. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou com Josué, o instruindo, dizendo a ele da forma que deveria agir. E eles assim fizeram, ele com os homens de Israel. A palavra de Deus diz que Josué, junto com o povo, no primeiro dia, deram uma volta em redor da cidade e retornaram ao arraial, ao acampamento. E no segundo dia, a mesma coisa, uma volta e retornaram ao acampamento. Assim fizeram do primeiro ao sexto dia. Mas quando chegou o sétimo dia, seguindo as instruções dadas por Deus, as muralhas continuavam ali, aquelas muralhas potentes, cercando Jericó. Mesmo depois que haviam se completado 6 voltas ao redor da cidade, continuavam de pé intactas aquelas muralhas que cercavam a cidade de Jericó. Depois do povo ter dado 6 voltas, uma a cada dia, do primeiro ao sexto dia, a cada dia uma volta. Haviam se completado 6 voltas no sexto dia. Mas Deus instruiu a Josué: irão rodear a cidade, do primeiro ao sexto, uma volta a cada dia, primeiro às 6 voltas, até completar o sexto dia. Mas no sétimo dia, em um único dia, seriam 7 voltas. Mas as 7 voltas seriam somente no sétimo dia. E eles assim fizeram quando chegou o sétimo dia. Aquela barreira ainda estava lá. Eles haviam dado a primeira volta, a segunda, a terceira, a quarta volta, a barreira estava lá, as muralhas cercando Jericó. Deram a quinta volta no quinto dia, as muralhas estavam ainda intactas. No sexto dia, deram mais uma volta, completaram-se do primeiro ao sexto 6 voltas.
e no sétimo dia, como Deus havia lhes ordenado. No sétimo dia, diz a palavra de Deus, Josué lhe seguiu conforme o Senhor havia ordenado. No sétimo dia, quando cumpriu-se o sétimo dia, a palavra de Deus diz que eles deram 7 voltas. Na primeira volta, no sétimo dia, nada havia acontecido, até que completaram-se 7 voltas no sétimo dia. E as muralhas ruíram. As muralhas de Jericó foram ao chão. Os moradores de Jericó, o grande exército de Jericó, que tinham armas potentes, que estavam escondidos atrás daquelas muralhas, pensando, rindo do povo de Israel, dizendo que eles jamais poderiam transpor aquelas muralhas, que não iriam chegar até eles porque não iriam transpor as muralhas, mas não sabiam eles que o grande Deus, o mesmo que havia feito o seu povo, os antepassados daquele povo passaram a pés enxutos pelo caminho que abriu no meio do mar, e depois aquele mesmo povo que eles viram atravessar o Jordão. Eles já haviam atravessado o Jordão. E no sétimo dia, em que rodearam a cidade de Jericó por 7 vezes ao sétimo dia, as muralhas ruíram, foram ao chão, e Josué com o povo conquistaram a cidade, tomaram posse daquela cidade, era a promessa de Deus. E Deus concedeu vitória ao seu povo. O povo havia ainda, eles sabiam que tinham muitas barreiras, haveriam muitos obstáculos que teriam que enfrentar. E a palavra do Senhor fala também acerca do momento decisivo de Josué e o povo em Gibeão. Gibeão foi atacado por 5 reis e Josué foi guerrear contra eles. Mas a batalha, o tempo estava passando, as horas estavam passando naquela batalha que foi difícil. E o tempo passando, não seria possível para o povo de Israel vencer aquela batalha. Porque a palavra de Deus diz que a noite ia chegando. Como poderiam vencer os seus inimigos? Naquela batalha, a noite estava chegando, o que dificultaria, tornaria difícil para o povo de Israel. A noite ia chegando, eles preocupados. Horas estavam passando durante aquela batalha. E eles pensaram que não iriam vencer. Mas Deus, com o seu poder, ele agiu em favor do seu povo. Porque quando Josué, ele disse ao sol e à lua que se detessem, se deteram, pararam diante da palavra de Josué. O que nunca, depois disso, nunca isso aconteceu. O sol e a lua se detiveram diante da palavra do servo de Deus, Josué. Deus agiu com grande poder, e aquelas barreiras temporais, em que o povo eles pensaram que não venceriam a batalha porque a noite estava chegando, mas o sol e a lua se detiveram, e os filhos de Israel, Josué e o povo, eles venceram.
Deus venceu aquela batalha por eles, quando não haveria mais tempo para lutar. Mas Deus agiu em favor do seu povo e venceu a batalha pelo seu povo. Venceu pelo seu povo. Eles conseguiram, no nome do Senhor, vencer os obstáculos temporais. E nós, nos dias de hoje, conseguiremos vencer também os obstáculos através da oração. Quando um servo de Deus, uma serva de Deus, o povo de Deus clama, a vitória é confirmada no nome do Senhor. Não existe barreiras para aquele que se coloca em oração na presença de Deus, que persevera em oração. Para ele, para ela, não existe barreiras. Em Josué capítulo 24, do versículos 14 e 25, eles venceram barreiras espirituais, o pecado, porque depois de conquistar a terra prometida, eles precisaram se santificar para conseguir vencer o inimigo que estava sendo um grande impedimento no meio deles, que era o pecado no meio da congregação. O anátema, o pecado que estava no meio da congregação. E Josué, ele sempre convocava o povo, a congregação. Ele havia convocado o povo para a circuncisão dos filhos de Israel, em Josué capítulo 5, do versículo 1 ao 9, e celebraram a Páscoa, novamente se lembrando, como lembrança, como recordação de tudo que Deus havia feito pelo seu povo. A Páscoa foi celebrada por eles como uma forma de agradecer, se lembrar, recordar e agradecer a Deus do que Deus havia feito por eles na terra do Egito, na casa da servidão. Eles estavam lá e Deus deu grande livramento através do sangue daquele cordeiro que foi imolado, e o sangue foram passado nas portas, nos umbrais das portas das casas do povo de Israel, e eles receberam o livramento. E eles celebraram em Josué capítulo 5, do versículo 10 ao 12, celebraram a Páscoa. Primeiro se circuncidaram aqueles que não haviam sido circuncidados, e depois celebraram a Páscoa, porque o Senhor ordenou que sempre eles celebrassem, recordando do que Deus havia feito pelo seu povo, se lembrando do grande livramento, porque os filhos, o povo hebreu, os seus filhos não foram, os seus primogênitos não foram atingidos com a morte, foram somente os egípcios, os primogênitos dos egípcios, porque foi na casa do povo hebreu, do povo de Israel, chamado povo de Israel, que havia a marca do sangue do cordeiro que tinha sido imolado. E lá a morte não entrou. E Deus falou a eles para que a cada ano se recordassem, celebrassem a Páscoa, recordando-se do grande livramento que Deus havia concedido ao seu povo. Grande livramento, livramento da destruição. Mas, falando acerca da barreira espiritual, o pecado no meio da congregação, foi o pecado de Acã por ter pego coisas condenadas, em Josué capítulo 7. Acã havia
procedido de forma infiel a Deus, havia desobedecido a Deus, e por causa do pecado de Acã, o povo de Deus, o povo de Israel, eles perderam a peleja contra Ai. Eles foram vencidos, foram derrotados, e eles não sabiam. Quando Josué soube, ele lamentou, sem entender o que havia acontecido. Mas quando se colocaram na presença de Deus em oração, Deus revelou que haviam perdido a batalha contra Ai, porque havia pecado no meio da congregação. E quando foi removido o pecado no meio da congregação, e Acã, que havia pecado, e os seus, a palavra de Deus diz que novamente eles pelejaram contra Ai e venceram. Eles tiveram que enfrentar muitos obstáculos para conseguir conquistar a terra que Deus havia lhes prometido. Deus tinha promessa de bênção, mas eles tiveram que lutar, perseverar para vencer. Deus tem promessas na sua vida, em nossas vidas, mas para alcançarmos as promessas, precisamos vencer os obstáculos diários, constantes, que temos que enfrentar. Mas só enfrentaremos através da fé, da nossa confiança em Deus, da perseverança na oração. Porque é através da oração que podemos vencer quaisquer que sejam as barreiras. Obstáculos dessa vida só vencemos por meio da oração. Mas para orarmos, temos que ser perseverantes. Através da perseverança virá a vitória. Se não perseverarmos na oração, não é possível vencermos os obstáculos que enfrentamos. Porque é necessário orar, crer, perseverar para vencer o medo, para termos força e coragem para, no nome de Jesus, prosseguirmos e tomarmos posse da bênção, da vitória que Deus tem reservado para nós. Josué ele enfrentou grandes obstáculos e nós temos que tomar como exemplo para as nossas vidas, em nossas lutas diárias, em tudo que enfrentamos, que nós podemos vencer no nome do Senhor os obstáculos, perseverando na oração. Vamos agora juntos buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em primeiro lugar, ó Deus, suplico, meu Deus, tenha misericórdia, tenha, ó Deus, compaixão de nós. Suplicamos a Ti, meu Deus, nesta hora de oração, que o Senhor perdoe os nossos erros e falhas. Senhor, cobre nossas vidas com o Teu sangue, nos fortalece, meu Deus, na oração. Meu Deus, no nome de Jesus, segure em nossas mãos, nos dê graça para prosseguirmos. Ensina-nos, Senhor, a sermos obedientes ao Senhor, à Tua palavra, e ensina-nos, ó Deus, a perseverarmos em oração. Ó Deus, a sermos perseverantes, a estarmos em constante oração, orando sem cessar, para vencermos, ó Deus, os obstáculos. Ensina-nos, ó Deus, nos dê força, nos dê graça para perseverarmos na oração, para vencermos, ó Deus, todos os obstáculos que temos enfrentado. No nome de Jesus, ó Deus, te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém, Jesus.
Que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam o devocional diário Momento com Deus. Logo mais, na madrugada, no nome de Jesus, estaremos juntos. Convido vocês para juntos buscarmos a Deus através da oração. É o grande clamor da madrugada, no nome de Jesus. A partir das 3, glórias a Deus, da madrugada, se não houver nenhum problema de conexão na internet ou também na parte de energia, estaremos no nome do Senhor Jesus nesse horário, buscando a Deus e meditando na sua palavra. Mas, mesmo que haja algum atraso, no nome do Senhor Jesus, será da mesma forma realizada a live, mesmo que não seja possível iniciarmos às 3 da manhã, o mais tardar às 3:30, no nome do Senhor Jesus, estaremos realizando a live da madrugada. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.